O segundo volume da duologia que vamos conversar hoje é um estudo sobre o colapso civilizacional. O romance codifica o choque entre um humanismo espiritual e um avanço técnico descontrolado. Analisaremos a tensão entre magia ética e tecnologia profana, o arco psicológico de Deoris e sua relação com Riveda, a função da lei do karma como motor narrativo que liga a Atlântida à Britânia arturiana. O livro mostra como escolhas humanas acumuladas transformam profecia em destino. Eu sou Vandeir Freire, você está no canal Sempre um Livro, e hoje vamos conversar sobre o segundo volume de A Queda de Atlântida, A Teia de Trevas, de Marion Zimmer Bradley. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Nós já conversamos há alguns dias aqui sobre A Teia de Luz, que é o primeiro volume da duologia, e hoje nós vamos conversar sobre A Teia de Trevas, o segundo volume, mas lembrando que o primeiro e esse segundo volume fazem parte do ciclo de Avalon, e nós vamos ler aqui o ciclo inteiro. Então, Bradley mistura fantasia, ficção científica e mito para tornar Atlântida um laboratório ético. O volume 2 concentra o declínio iniciado lá no primeiro livro. A razão cede lugar à paranoia, a sabedoria, a ambição. A mudança de foco de Domares, que era a protagonista do primeiro livro, para Deoris, marca a passagem do idealismo à submissão à sombra. A tensão central é ideológica e prática. Duas formas de poder disputam a ilha. Magia como serviço, representada pelo templo que busca harmonia, cura e equilíbrio. A magia é disciplinada, ética e sintonia com a natureza. E depois tem a ciência desenfreada, representada pela facção que instrumentaliza os cristais de fogo. Energia vital reduzida a ferramenta de controle e guerra. A tecnologia desvinculada da ética torna-se causa de destruição. Já conversamos sobre esses cristais e descontrole lá no vídeo anterior, que vai estar num card aqui em cima. Reiotá, o sumo sacerdote que se corrompe, ilustra a aliança perigosa entre autoridade espiritual e poder secular. Sua queda simboliza a traição da missão do templo. O arco de Deoris personifica a decadência individual que reverbera socialmente. Impulsividade e transgressão. Ao rejeitar a disciplina, Deoris busca poder imediato nas margens do sistema, suscetível à sedução do proibido. Riveda como catalisador, curandeiro envolvido em tramas políticas, ele é a figura que corrói o discernimento de Deoris. A relação é codependente e tóxica. O amor justifica ações sombrias e agrava a corrupção moral. A degeneração psicológica de personagens como Deoris reflete, em menor escala, a degeneração civilizacional que conduz à submissão. O romance funciona como um thriller político. Intriga, paranoia e realpolitik que transformam a decadência em processo deliberado. Se você não leu o primeiro livro, você não vai entender absolutamente nada do segundo, porque ele é continuação direta do primeiro. Então, a separação das irmãs simboliza a cisão da sociedade. A queda não é cataclismo externo, mas suicídio coletivo, impulsionado por ambição e manipulação. A repetida violação de limites éticos, uso destrutivo dos cristais, traições, acumula uma dívida que, segundo a lógica do texto, só pode ser saldada pela aniquilação. A lei do karma estrutura a teleologia do romance. Atos produzem laços kármicos que reverberam em As Brumas de Avalon. Então, coisas que estão acontecendo aqui vão reverberar lá naquele último livro. Por isso que é fundamental a leitura em ordem cronológica dessa série, e é o que nós estamos fazendo aqui. Então, lembrando mais uma vez, este é o segundo livro do ciclo de Avalon.
que vai terminar lá em As Brumas de Avalon. Então, as escolhas de Atlântida criam sementes que se manifestam nas vidas e conflitos posteriores lá na Britânia do rei Arthur. A dinâmica de Eoris Riveda aparece como matriz do triângulo Morgana-Mordrant. O ideal trágico de Domaris e Micon ressoa em Guinevere e Arthur. A corrupção de rei Otá ecoa na hostilidade entre cristianismo e magia antiga. O karma não anula o livre-arbítrio, funciona como tendência formada por ações passadas. As escolhas dos personagens tornam o desastre previsível, não mecânico. Bradley adota um tom mais sombrio e concentrado aqui neste volume. Esse volume é bem mais pesado que o primeiro. A prosa é direta e psicológica, apropriada ao clima de claustrofobia moral. Nós estamos falando em um país que está a ponto de entrar em ruína, em colapso. Está quase igual ao Brasil. Então, o livro combina fantasia épica, elementos de ficção científica, tecnologia dos cristais, veículos e esoterismo, reencarnação, polaridade, luz e trevas. Essa fusão explica a queda como falha técnica, moral e cósmica. A narrativa subverte a clássica jornada do herói. O crescimento de Eoris é também sua corrupção. Em vez de autoconhecimento, seu poder resulta em racionalização do mal. Assim, a maturação torna-se maturação na sombra, um espelho da sociedade que, no auge, precipita sua queda. O valor de A Teia de Trevas está em ser prólogo funcional. Transforma a tragédia Atlante em origem dos conflitos de Avalon. O confronto magia-ciência em Atlântida reaparece como disputa entre a antiga religião e o cristianismo na Britânia. Falhas de liderança e manipulação do poder em Atlântida são modelos das mesmas falhas em Avalon. A queda de Atlântida é, portanto, causadora e mapa moral para as tragédias subsequentes. A Teia de Trevas mostra que o preço do poder sem ética é a destruição. Bradley amplia e usa Atlântida para mapear como decisões individuais e coletivas acumulam dívida moral que se paga em catástrofe. Ao mesmo tempo, a lógica kármica permite que a aniquilação funcione como início de um novo ciclo narrativo. O romance é, assim, tanto crítica ao avanço técnico desacompanhado de valores, quanto um estudo sobre responsabilidade e repetição histórica. O livro não é um relato de costumes, mas uma construção simbólica sobre perda, luto, dever e poder. A trama se organiza como um texto em camadas, onde o drama humano cobre uma estrutura voltada à formação espiritual. As irmãs Domaris e Eoris representam duas respostas ao conflito entre obrigação e desejo de força interior. O foco não é apenas a vida cotidiana em Serpente Sinuosa, a cidade aqui, mas a dinâmica entre destino, ação e responsabilidade moral. As personagens encarnam a disputa entre o caminho tradicional e a iniciação pela ruptura. Domaris inicia sua trajetória como alguém paralisada pelo luto por Micon. Sua apatia, percebida como falha moral, ameaça o equilíbrio familiar e social. Lembrem-se, aqui não tem como falar desses livros sem dar spoiler. Então Micon foi o príncipe ao qual a Domaris teve um filho, e ele morreu no final do primeiro volume. Então ele tinha sido torturado para conseguirem dominar o poder que ele tinha. Então não tem como falar dessa série sem dar pequenos spoilers, e ao longo desse vídeo eu darei outros. Então, se você não é muito fã, ou se você não leu, não gosta muito de spoiler, lê o livro, é curtinho, depois você volta aqui e assiste os vídeos. Então, a intervenção de Rajastha rompe essa paralisia ao apontar a covardia de se entregar à dor. A recuperação de Domaris nasce dessa confrontação. Domaris vai se casar então com Arvat, motivado mais por dever que por afeto.
marca a sua entrada em uma vida de resignação. O conflito entre memória e obrigação transforma a relação em fonte de sofrimento. Quando Arvat ameaça matá-la e ela aceita a ideia, revela-se o extremo de sua entrega ao martírio. Ela tipo ligou o botão do foda-se, né? Então, a segunda gravidez cristaliza esse processo. Não expressa amor ou reconciliação, mas aceitação passiva. Damaris cumpre o dever, mas à custa de vitalidade pessoal, tornando-se exemplo de como a obediência sem convicção destrói a própria alma. Enquanto Damaris cede ao dever, Deoris enfrenta o conflito entre tradição e força interior. Ela atua como curandeira, mas o reencontro com Riveda introduz a possibilidade de um caminho alternativo, baseado no domínio do poder e na ruptura com limites sociais. Ó, a Deoris indo para o lado das trevas aí. O capítulo chamado Opção e Karma apresenta esse dilema. A crítica de Deoris à gravidez de Damaris mostra a sua recusa ao modelo feminino tradicional. Riveda reforça essa visão ao afirmar que casamento e maternidade restringem o potencial da mulher. Ele oferece a Deoris a possibilidade de uma vida guiada pelo conhecimento e pelo domínio de si. A tentativa de envolvimento com Shedan mostra que a via do afeto comum não lhe serve. Sua repulsa ao encontro marca sua entrega, consciente ou não, ao caminho que Riveda representa. A partir daí, sua formação se torna inevitável. Riveda atua como guia e provocador. Conduz Deoris à cripta onde repousa o deus adormecido, símbolo de um poder que desestabiliza a ordem vigente. A entrada nesse espaço é sua primeira quebra do dever sagrado. A união com Riveda, ao mesmo tempo íntima e ritual, sela essa mudança. Há um noviço ali que testemunha o ritual. Então, esse noviço que vai testemunhar o ritual encarna o custo humano desse processo. Ele é a matéria sacrificada para que o poder se manifeste. No Templo Cinzento, Deoris presencia exercícios que exigem controle absoluto do corpo e da mente e revelam a ausência de limites éticos nesse sistema. Então, esse noviço, que é a matéria sacrificada para que o poder se manifeste, entenda você, eles estão oferecendo um sacrifício humano. Os sons secretos e os rituais que já mataram iniciados mostram que o domínio das forças ocultas sempre envolve risco extremo. O trato de Riveda com Deoris, alternando severidade e afeto, mantém a jovem presa ao processo de formação. A expulsão temporária de Deoris do templo de Karatra por ajudar uma mulher em trabalho de parto sela sua ruptura com a tradição. Então, para você entender esse trabalho que foi feito, você precisa ler o primeiro volume, porque ela foi expulsa por quebrar uma das regras daquele templo. A advertência de Malena sobre os riscos do caminho seguido por Deoris evidencia o preço da busca pelo poder. A revelação sobre as Sages, que são jovens treinadas para desenvolver percepção intensa e submetida a provas que podem matá-las, mostra a lógica sacrificante do Templo Cinzento. Demira, que é filha de Riveda, expressa os danos desse modelo. Ela é exemplo dos efeitos físicos e psicológicos da iniciação precoce. O fracasso do ritual da esfera de cristal, aquele feito lá diante da estátua do deus adormecido, destrói Reiotá e marca Riveda e Deoris com queimaduras. E isso demonstra o limite do poder buscado. Reiotá, usado como instrumento, como sacrifício humano, se volta contra o mestre e destrói o artefato num gesto de retorno ao equilíbrio moral. As marcas físicas deixadas pelo ritual, mãos mutiladas, queimaduras, selam a transgressão. Ao recorrer a Nadastor, Riveda abandona qualquer vínculo com a ordem anterior. É nesse momento que se revela, paradoxalmente, sua dimensão humana, expressa no cuidado demonstrado por Deoris. O ritual final, na noite do Nadir, leva ao extremo a lógica do poder proibido. Então, também para você entender a noite do Nadir, você tem que assistir o vídeo anterior ou ler o livro anterior. Então, o uso do menino Larmin, mesmo sem morte sacrificial, ultrapassa limites éticos.
O desmaio de Deoris funciona como proteção psíquica diante da gravidade do ato. Vocês estão entendendo que esse ato de mexer com magias desconhecidas e perigosas é o que está levando a Atlântida para o seu triste fim. Então, a aparente falha da invocação indica que há barreiras que nem a transgressão radical consegue ultrapassar. A confissão final de Riveda expõe sua fragilidade e encerra o ciclo de formação e queda. Domares representa a escolha do dever absoluto, cumpre seu papel social, mas perde a própria vitalidade. Qual que era o papel social de Domares? Ter um filho de Micon. Sua trajetória mostra que a obediência rígida pode levar ao esvaziamento do sentido da vida. Só que ter o filho do Micon era muito importante para continuar uma dinastia. Já aqui, no seu segundo casamento, ela está tendo um filho por obrigação, lá foi por opção. Então ela está com a vida realmente esvaziada. Acabou-se para ela. Deoris representa já a escolha da ruptura. Ela rompe com o dever. Busca poder e conhecimento, mas enfrenta violência, risco e dilemas morais. Seu caminho é o da ação sem garantias, marcado por perda, medo e fascínio. Uma irmã, Domares, está sendo completamente destruída e esvaziada por seguir as tradições de seu papel social, e Deoris está sendo destruída e esvaziada por romper com a mesma estrutura. Riveda encarna a ambiguidade do mentor que busca ultrapassar limites, mas sem base ética. Seu fracasso expõe o risco de dissociar conhecimento de responsabilidade. Nenhum dos caminhos oferece plenitude. A narrativa revela a precariedade de ambos. A submissão destrói, a transgressão consome. O pacto final entre Deoris e Riveda é fruto dessa consciência. Não é triunfo, mas consequência inevitável da trajetória que escolheram. A obra, ao articular luto, dever, iniciação e transgressão, constrói uma reflexão sobre liberdade, responsabilidade e destino. Seus símbolos, o templo do nascimento, o templo do poder, o Deus adormecido, o fogo que marca, sustentam uma crítica à rigidez moral e à busca irrestrita por força. Domares e Deoris, cada uma à sua maneira, mostram que nenhuma escolha escapa ao custo pessoal. A narrativa evidencia que o karma não é negado, apenas se transforma conforme a decisão tomada. Os capítulos sobre a destruição de Atlântida formam o núcleo ético e dramático da narrativa. Não funciona como mera transgressão entre ascensão e queda. Concentram no destino de 3 mulheres, Demira, filha de Riveda, Deoris e Domares. O processo que expõe e corrige o fracasso moral da sociedade atlante. O livro desloca o foco da ordem social para o corpo feminino, transformado no espaço onde se decide o destino coletivo. O livro apresenta violência, profanação e sacrifício não como melodrama, mas como mecanismos necessários para o desfecho kármico. O patriarcado sacerdotal, representado por Riveda e Talcanon, colapsa sob seus próprios atos. A dor das 3 mulheres se torna instrumento de expiação e garante a continuidade da linhagem em outro mundo. O livro, assim, descreve um processo de reparação no qual a maldição da Mãe Suprema substitui a justiça falha do templo. Riveda não é um antagonista simples. Ele representa a corrupção do sagrado. Seu erro não é abandonar a fé, mas distorcê-la. Como mago e sacerdote, utiliza seu conhecimento para manipulação física e espiritual. O estupro de Demira, revelado por ele como ato ritual para gerar uma criança da linhagem dos sacerdotes, converte o corpo feminino em instrumento mágico. Filhos, Larmin e o bebê de Demira, tornam-se peças de um plano que mistura sangue e poder. Estão vendo? Eles corromperam tudo e qualquer coisa, o Riveda principalmente, para alcançar o poder. A referência ao mito de Cronos é clara. Filhos são meios de conservação do domínio. Riveda, porém, falha ao tentar moderar sua própria crueldade.
gesto que precipita seu colapso emocional e expõe a fragilidade por trás da imagem da força. As marcas no corpo de Deoris, o cinturão ritual e as cicatrizes em forma de raio simbolizam a escravidão espiritual. Domaris, ao queimar o cinturão, realiza um ato de libertação que é simplesmente físico e mental. Como a opressão veio pela magia, a libertação precisa ocorrer no mesmo plano. Demira, Deoris e Domaris formam um ciclo de sofrimento que impulsiona o desfecho da história. A tríade remete à figura das deusas triplas, mas aqui como espelho de uma sociedade em ruína. Demira é o ponto inicial da tragédia. Após a violência e a profecia, sua morte no templo, usada como faixa nupcial para se enforcar, transforma o símbolo de união em ruptura. Seu gesto denuncia a negligência do templo, que ignora seu sofrimento em nome de conveniências políticas. Deoris vive o trauma mais dilacerante. Vítima da magia de Riveda, rejeita a própria gravidez e busca negar o corpo. Maleina, ao afirmar que Deoris já estava grávida antes do ritual, salva a criança no julgamento humano, mas reforça que todas estão presas à maldição kármica, que ultrapassa qualquer absolvição legal. A Deoris acreditou que aquele ritual, que ela tinha ficado grávida naquele ritual que o Riveda fez para gerar um fruto maligno, um herdeiro maligno. Então Domaris, a outra irmã, assume o peso que as outras não podem carregar. Consagra a si mesmo, a Deoris e as crianças um ritual secreto, ligando-os por ela. Seu ato no santuário, dar à luz violando o espaço sagrado, é transgressão necessária para neutralizar o mal liberado por Riveda. Então Domaris vai se sacrificar para eliminar todo o mal que Riveda fez contra Atlântida. A recusa das sacerdotisas em ajudá-la revela a hipocrisia do templo. A sequência de intrigas revela a decadência moral da autoridade atlante. Aqui eu vou dar o maior spoiler de todos dessa duologia, porque vocês se lembram que no primeiro volume o Micon foi torturado a mando de uma pessoa. Então agora eu vou dizer a pessoa que mandou torturar Micon. Se você não quer saber, pare o vídeo aqui, eu avisei. Então neste volume aqui fica revelado, é feita a revelação de que Talcanon, pai das irmãs Deoris e Domaris, é o responsável pelo sequestro que destruiu a legitimidade do templo. Enquanto Riveda é o transgressor declarado, Talcanon é o manipulador protegido pela instituição, que quer o poder a todo custo, que mandou torturar Micon e que estava fazendo por trás, comandando esses rituais horríveis para a dominação de Atlântida. Sua traição mostra que a corrupção não vem de fora, mas do próprio centro do poder. Rajasta, acho que a única pessoa boa desse livro, é a figura que mantém a integridade ética possível. Ao descobrir que o afundamento de Atlântida é feito das violações cometidas por seus sacerdotes, ele compreende que a destruição não é punição divina, mas consequência moral. O julgamento de Riveda é insuficiente. Sua morte desafiante confirma que a justiça humana não resolve o conflito. A tragédia só encontra sentido na criança destinada a iniciar um novo ciclo. Tiri, nomeada Eilanta, encarna o karma atlante. Reiotá assume a paternidade para salvá-la, gesto que contrasta com o uso ritual de crianças por Riveda. O plano de esconder a menina rompe a lógica do templo para preservar a linhagem. O reencontro entre as irmãs e a revelação de Tirike reúnem as partes da tragédia. Domaris, próxima da morte, recebe da criança um gesto de cura que simboliza a transformação da magia destrutiva em força vital. O destino da menina está inscrito em sua alma, não em sua origem. A união futura de Micail, lembra o filho do Micon com Domaris? E Tirike representa o início do novo templo. A morte serena de Domaris encerra sua trajetória de sacrifício, e Deoris encontra um caminho
de libertação. A narrativa é intensa e carregada, mas essa densidade reflete o processo lento de deterioração ética. O que parece excesso na descrição da relação entre Riveda e Deoris é, na verdade, alegoria do abuso de poder. O corpo de Deoris é o símbolo da exploração da tecnologia mágica atlante. A mudança do protagonismo para Deoris permite mostrar o mal em sua forma mais íntima, enquanto Domaris sustenta a estrutura de expiação. Os capítulos descrevem mais que a queda de uma civilização. Oferece uma reflexão sobre responsabilidade individual e coletiva. A destruição de Atlântida decorre do fracasso moral do templo, não de um acidente. A salvação está no sacrifício, não na lei institucional. Domaris, Deori, Tirique garantem que a linhagem sobrevivente carregue os ensinamentos éticos da tragédia. A narrativa prepara o terreno para a formação de Avalon, onde a nova geração poderá reconstruir o que foi perdido. Sim, o livro vai terminar com a Atlântida afundando e Deoris, Tirique e Micael indo para um lugar que vai ser a Grã-Bretanha depois, no futuro. Então é assim que termina a duologia. Em breve voltaremos para falar do terceiro livro do ciclo de Avalon. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.